Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Josué, capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Diz o texto: Também caiu a sorte a tribo de Manassés, a qual era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã. Os mais filhos de Manassés também tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém e os filhos de Éfer. Os filhos de Semida são estes os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tisa. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíam herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Assé até Micmetate, que está a leste de Siquém. E vai este limite rumo sul até os moradores de Etapua. Tinha Manassés a terra de Tapua. Porém, Tapua ainda está situado no limite de Manassés. Era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná, as cidades entre as de Manassés ao sul, o ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai desde o ribeiro, terminando no mar, Efraim ao sul, Manassés ao norte. E o mar é seu limite pelo norte. Tocam em Assé e pelo oriente a Issacar. Porque em Issacar e em Assé tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dó e suas vilas, os habitantes de Endó e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Versículo 14. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-los-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e sejam fortes. Então, é interessante aqui nós vermos, né, nas distribuições algumas coisas peculiares que acontecem ainda no nosso meio. Né? Como assim? Olho grande, né? Pessoas que não se contentam com aquilo que têm, pessoas que gostam de murmurar e reclamar, pessoas que não batalham, vamos dizer assim, para conquistar mais coisas e ficam reclamando daqueles que conseguiram conquistar mais coisas, porque ao ver delas, é como se elas tivessem sido desprestigiadas. E nós vamos ver isso acontecendo aqui nessa divisão da tribo de Manassés. Amém?
Aqui vai falar sobre um personagem importante, Maqui, o primogênito de Manassés. Maqui era o filho mais velho de Manassés e pai de Gileade. Como ele era um herói militar, sua família recebeu um território opulento e montanhoso, situado a leste do Mar da Galileia. Todos os nomes mencionados na lista dos filhos de Gileade, suas famílias, receberam terras situadas a oeste do Rio Jordão. Está lá em Números capítulo 26, nós já comentamos aqui, você pode voltar lá e ver. Dos capítulos 3 ao 6, vai falar a respeito das filhas de Zelofeade. Costumeiramente, a herança de um homem passava apenas para os filhos, mas Zelofeade, neto de Gileade, não tinha filhos, apenas 5 filhas. Essas filhas tinham aparecido ousadamente diante de Moisés para reivindicar a provisão de Deus para elas. Olha, aparecido ousadamente diante de Moisés para reivindicar a porção de Deus para elas. Amém? É algo que nós precisamos entender isso. Muitos de nós não sabemos reivindicar a porção da herança que Deus nos deu. Amém? E por causa disso não possuímos. Tem gente que é distribuída aqui, eles olham para os inimigos e param, não vão lutar, ficam olhando para os carros dos inimigos. Essas filhas não, elas foram com ousadia diante de Moisés e solicitaram, reivindicaram a sua herança e receberam. Em harmonia com a instrução do Senhor, Josué deu-lhes um terreno na companhia de seus parentes do sexo masculino, situados a oeste do Rio Jordão. Amém? Então, do versículo 7 ao 13, vão descrever o território de Manassés, que se localizava no centro entre Efraim ao sul e Issacar e Assé ao norte. Mais uma vez, os israelitas não conseguiram cumprir o mandamento de Deus, de destruir completamente os cananeus. Aqui no versículo 12 e 13, nós vemos também no capítulo 15, 63, já comentado aqui, no capítulo 16, versículo 10, que ao invés de destruir completamente os cananeus, eles usaram seus cativos em trabalho escravo. Porém, não era essa a ordem de Deus. Amém? Eles queriam se aproveitar da situação e não obedecer a Deus. Logo, os inimigos começaram a se misturar com o povo de Deus. E as sementes da dissensão foram plantadas. Então vejam que nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Já nos versículos 14 e 15, apesar de terem recebido a maior parte da terra, as tribos de Efraim e Manassés começaram a resmungar porque queriam mais. Eles achavam que não podiam limpar as florestas dentro de seus limites, nem derrotar os cananeus com o seu armamento pesado. Amém? No versículo 16 eles vão dizer: então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta. No último censo, Efraim chegou a um total de 32.500 homens. A meia tribo de Manassés era formada por 26.300 homens. Ou seja, o total dessas duas tribos, 58.800 homens. Está lá em Números 26, já comentado aqui. A população de Dan, Zebulon e Isacar era muito maior, mas seus territórios consideravelmente eram menores. Aparentemente, Israel julgou suas partes em termos de cidade e sua área limpa ao invés do tamanho do país. Olha, tá vendo? Então, receber uma porção maior do que os seus irmãos, quando comparado ao número de homens que eram contados no censo, mas mesmo assim estavam reclamando. E tem gente que é assim, ele vive reclamando, não indo possuir, não indo reivindicar, não indo batalhar para conquistar. Então, quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Pare de reclamar, pare de resmungar, pare de murmurar e comece a ver aquilo que o Senhor tem dado a você. E ao ver isso, creia que Deus vai lhe dar forças, creia que Deus vai lhe dar habilidade para você ir e adquirir aquilo que lhe pertence por direito. Amém? Não adianta ficar olhando para os inimigos, não querer ir e tirar o bosque, porque naquela época era diferente, não era tão deserto como hoje. Nós vemos aqui que eles tinham que o quê? Cortar e aumentar a extremidade dos seus territórios. Expulsar os cananeus, não, mas eles começaram a fazer o quê? Alianças. E isso trouxe muitos problemas, amém? Por quê? Porque eles não queriam enfrentar
a guerra, enfrentar a batalha. Você é daqueles que também fica só olhando e não enfrenta as batalhas? Não seja assim. Aprenda, em nome de Jesus, com a palavra de Deus, a ir e possuir aquilo que é seu por herança. Amém? Hoje à noite nós teremos o Tempo de Mulher com a comemoração do Mamis Day. Estaremos recebendo Carol, uma ministra de Deus. Será uma grande bênção. Amém? Não temos mais vagas presenciais, mas vocês podem acompanhar pelos nossos canais na internet. Estaremos transmitindo ao vivo e será em comemoração ao Dia das Mães, que nós chamamos no nosso ministério de Mamis Day. Amém? Então que Deus abençoe você ricamente. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com os seus amigos e familiares. Fazendo assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.